angústia só, achei a alegria que é maior, achei descanso para meu coração, achei alívio e libertação. Escudo e proteção acima da razão, em ti eu posso confiar. És liberdade pra recomeçar, és esperança pra continuar, és meu abrigo quando a chuva vem. Eu deixo tudo e corro para ti. Escudo e proteção acima da razão, em ti eu posso confiar. Tua força me faz crer, além do que eu posso ver, em ti eu posso confiar. Eu confio em ti, eu confio em ti, eu confio em ti, eu confio. Eu confio em ti, eu confio em ti, eu confio em ti, eu confio. Escudo e proteção acima da razão, em ti eu posso confiar. A força me faz crer, além do que eu posso ver, em ti eu posso confiar. És liberdade pra recomeçar, és esperança Pra continuar, és meu abrigo quando a chuva vem, eu deixo tudo e corro para ti. Senhor Jesus, que a gente possa ter essa certeza que no Senhor a gente encontra um lugar de recomeço. Tantos irmãos agora assistindo, achando que já não tem mais solução, achando que a jornada terminou, que aquilo que viveram no passado não vivem mais, e que todos nós percebamos, Pai, entendamos que no Senhor existe liberdade para começar de novo, voltar e fazer de novo, começar de novo a jornada. O Senhor nos dê essa convicção no coração, Pai, que esse domingo seja um dia de restabelecer esses laços, para que a gente perceba que o quão distante nós estávamos andando,
enquanto nós precisamos viver do jeito que o Senhor estabeleceu para a gente viver, que é bom, perfeito e agradável. Glória a Ti, Jesus. És liberdade para recomeçar, és esperança para continuar, és meu abrigo quando a chuva vem. Eu deixo tudo e corro para Ti. Escudo e proteção, acima da razão. Em Ti eu posso confiar. Só o Senhor nos faz crer, Jesus. Tua força me faz crer, além do que eu posso ver. Em Ti eu posso confiar. Muitíssimo boa noite, meus nobres colegas de trabalho, de volta. Cara, já me criticaram por começar muito animado, Johnny, sabia disso? Você acredita? Sério? É, Vocês preferiram o quê? A versão eu acho deprimente? eu acho que assim, boa noite. Hoje vamos tratar sobre os dois tabernáculos. Muito... Eu prefiro a primeira versão, desculpa aí, pessoal que não acho, cara. gostou, mas eu amo a primeira versão, cara. Uma coisa mais FM, assim, né, cara? Uma coisa mais agressiva. Muito bem, E estamos mais aqui. alegre, né? Alegria é a virtude do espírito, gente. Alegria é a virtude do espírito, lembra disso? De volta Boa aqui noite, para boa noite. tratar. Boa noite, o Johnny saudando os irmãos com a graça, a misericórdia e a paz do Senhor. Enquanto estamos aqui, eu e Taubaté, Johnny em Floripa. Ô, Johnny, hoje eu bati um papo com o Paulo Júnior. A gente vai ter uma live com ele depois aí. Ele tá em Floripa, cara. Ele tá em Floripa aí com a família aí. Uma filha dele mora aí. Vocês precisavam, Acho que ele tá tempo aqui, porque eu já vi uma live dele, sei lá, uns meses atrás, ele estava aqui. Não, ele tá uns 2 meses aí. Acho que uma filha dele mora aí. Muito bom. Bom, pessoal, Legal. estamos aí. Johnny Kleber Vieira. Eu vou pra Gramado. Presta atenção, Johnny. Eu vou pra Gramado de carro. Eu vou parar uns dias Show. em Curitiba, uns dias em Floripa. Vamos fazer um hip nós. Eu, você e o Paulo Júnior. Vamos fazer tomar um café. Vamos. Top. Enquanto os gêmeos não nascem, cara. Que quando nasceu, acho que vai ser... Os meus gêmeos vêm aí, desesperador. Vai ser cara. bênção. Vai ser diferente, uma bênção diferente. Eu não te contei essa, cara. Esse começo a gente tem que render enquanto os irmãos estão entrando. Eu vou te contar a historinha. Brincando na internet, eu coloquei assim: irmãos, não mandem só o parabéns, mandem também um pix. Porque é meio dizer. Tá certo. E aí, cara, teve um pessoal que na brincadeira mandou mesmo, eu fiquei constrangido. Eu falei: não era brincadeira. Mas às vezes pode ser Deus falando. Então, irmãos, não mandem só um parabéns, mandem um pix também. Isso mostra que o pessoal tem bom coração. Amém, O pessoal tem cara. bom coração. O pessoal verdade. sabe que o desafio é enorme. Johnny Kleber Vieira, vindo diretamente de Floripa. Johnny, muito bom falar contigo. Imagino que 100% recuperado do Covid. Você falou 99%. Glória a Deus, glória a Deus. Tá se sentindo bem? Posso falar isso? Muito bem. Deus tem sido, como sempre que a gente falou, né? Gracioso, bondoso, benigno Amém. e maravilhoso. Amém. Então só tenho a agradecer. E se fosse diferente, teria que agradecer da mesma forma. Amém. Seja no bom, seja no mal. A gente Amém. sempre agradece. Acabei Mas de eu receber posso aqui- fazer esse sorriso com muita alegria mesmo. Amém. Acabei de receber aqui um convite para participar da viagem do Ricardo e da Raquel. Eles querem junto aí fazer essa viagem. Então, estamos iniciando a caravana de Taubaté. Você que quer participar, caravana do Tio Lucão. Vamos junto, todo mundo descer para o sul do Brasil, parando estrategicamente em Florianópolis para sermos ministrados por mim, Johnny Kleber Vieira. Johnny Kleber Vieira, começando o assunto, virando o bloco aqui. Você viu que hoje a gente conseguiu até botar uma trilhazinha para você. Consegue subir a trilhazinha? Porque as suas... Eu não vi. As não suas... ouvi, não. Você... Manda ver. Não tá ouvindo, não?
acho que não tá indo pra você, acho que tá indo só pra live. Tudo bem, depois eu assisto a live. Eu sempre assisto também, Não, então, e nem, beleza. não, nem pode jogar, porque senão vai dar duplicidade pra ele. Você Não, ouve tem depois. problema, fica tranquilo. Muito bem, Johnny, estamos num assunto muito legal. Eu te confesso, cara, que eu descobri esse assunto quando eu estava ensinando hebreus na igreja. E quem me ensinou isso foi você que me compartilhou essa questão. Eu falei, caramba, isso é verdade. Isso eu não sabia mesmo. Foi uma coisa muito legal, muito interessante. Que é essa ideia dos 2 tabernáculos. Deixa eu fazer a premissa inicial, você veja se eu estou correto ou não. Durante um tempo da história do povo de Deus no Velho Testamento... Bom, deixa eu voltar até um pouquinho antes. Deus, através do tabernáculo, ele queria ensinar de forma didática, né? Ele quis ensinar para o povo sobre a presença dele entre o povo. Então você tinha essa figura da arca dentro do tabernáculo que simbolizava a presença de Deus entre os homens. Então esse é o tabernáculo, só uma curiosidade. Para quem não sabe, o tabernáculo é o templo móvel e o templo é o tabernáculo fixo. A gente está falando da mesma coisa, os 2 simbolizam a mesma coisa. Tanto o tabernáculo como o templo, eles simbolizavam a presença de Deus. É claro que tudo isso apontava para Jesus, e eu imagino que a gente deve falar bastante sobre isso mais tarde. Tudo isso aponta para Jesus, o verbo que se fez carne e tabernaculou entre nós, segundo o texto de João. Perfeito. Muito bem. Então o tabernáculo era simbolizava a presença de Deus, e durante um tempo houveram em Israel, tá certo o português? Houve em Israel, houveram em Israel, não sei. 2 tabernáculos. Houveram porque são 2, né? Houveram. 2 tabernáculos. O tabernáculo de Davi e o tabernáculo de... Como é que a gente chamava isso? De Moisés. De Moisés. Então, durante um tempo teve... Eu nunca tinha reparado isso. E aí, quando eu entendi isso, descobri isso, foi muito legal. O quanto que isso é simbólico, o quanto que traz ensinamento pra gente. E eu queria saber se eu falei alguma bobagem na abertura e se você quer ampliar algum assunto antes da gente entrar. Diga aí. Não, você falou exatamente isso. Essa é a premissa. Inclusive, é algo tão sutil que pouquíssimas pessoas percebem. Essa é uma grande verdade. A minoria, digamos assim, das pessoas que leem os textos acabam percebendo essa sutileza. Por quê? Porque está meio que escondido no texto. Você tem que fazer uma análise de tudo que acontece para poder perceber. Porque o que acontece? O povo, antes de entrar na Terra Prometida, Deus institui, né? Em Êxodo, a construção do tabernáculo. Então ele coloca a construção do tabernáculo. O tabernáculo tem essa função, como você falou, de Deus estar no meio do povo. Lembra, é importante que tudo que a gente vai falar aqui, depois os irmãos entendam como 1 Coríntios 10, dos versículos 1 em diante, quando Paulo diz assim, tudo o que aconteceu com Israel lá atrás, né, serve de exemplo para nós hoje, igreja aqui. Né? Então ele faz essa conexão e ele até usa os elementos, por exemplo, da passagem pelo mar, onde o povo de Israel foi batizado e tudo mais. Ele fala da rocha que é Cristo. Então ele faz várias, né, todos comem do mesmo pão, que é o maná, da mesma fonte, todos bebem da mesma água que vem da rocha, e a rocha é Cristo. Então ele usa todas essas simbologias para mostrar a questão da igreja, né? Que a igreja também saiu do seu Egito, aquela questão toda. E não é diferente com relação a isso que a gente vai discutir agora, que são esses 2 tabernáculos. Né? Isso é muito propício. E é interessante que o tabernáculo é um tabernáculo móvel, né? O tabernáculo de Moisés é um tabernáculo móvel, que ia seguindo, né, a nuvem e tudo mais. E quando eles vão entrar na Terra Prometida, Deus mesmo antes já tinha avisado que iria escolher um local, onde seria o local de descanso, né, para o seu tabernáculo. Inclusive nesse local de descanso é quando as varas da arca, né, aqui eu tenho um modelinho de arca, né, essas varinhas da arca aqui seriam, enfim, tiradas e colocadas, né, de lado. O texto fala local isso. De descanso. O texto fala das varas. Olha que interessante. Eu nunca tinha lido isso. E aí você repara, quando você vê o Templo de Salomão, por exemplo, onde a arca é colocada lá, repare que o texto faz questão de dizer que eles tiram as varas e deixam no chão próximo à arca. Quando você diz Templo de Salomão, você não está falando esse aqui no Brás, aqui em São Paulo, não, né? Não, esse é parecido, É um pouquinho mais caro, tá? O Templo de Salomão, título de curiosidade. Curiosidades de Ionei, que não sei se é útil ou não. Útil, manda ver. Mas se você pegar 1 Crônicas 29 e ver a oferta do povo lá,
né, de Davi. Davi, por exemplo, ofertou, gente. Eu peguei o peso de ouro, bronze, né, e prata que eles ofertam. E eu peguei alguns anos atrás e converti, né, pelo grama do ouro, grama da prata, do bronze e tal, né, sem contar madeira. Eu vi ali que Davi faz uma oferta, a oferta pessoal de Davi, gente, é de quase 15 bilhões de reais. Meu Deus. A preço de hoje. Se eu pegasse o ouro, a prata e o bronze que Davi ofertou de si próprio, né, da sua casa, daria cerca hoje, se converter ao valor, né, de mercado, mais ou menos 15 bilhões de reais. Davi. Uhum. Aí os líderes pessoa física, do povo... Pessoa física, Pessoa Davi. 15. Pessoa física, Davi. Okay. Aí os líderes do povo também vão ofertar. Eles vão se juntar e ofertar, né? Os chefes e os príncipes. Eles ofertam cerca, se não me engano, 22 a 23 bilhões de reais a preço de hoje. Caramba, cara. E aí quando o povo vai mexer nos cofres de Israel. E vai dar permissão para que o cofre de Israel seja tirado a sua oferta. E a oferta do povo é a bagatela, se eu não estou enganado, de 505 ou 515, não me lembro agora exatamente, bilhões de reais. Meu Deus. A preço de hoje. Caramba, isso é impressionante. Ou seja, só de ofertinha ali de 1 Crônicas 29, a preço de hoje, daria próximo dos 600 bilhões de reais de oferta básica. E vale lembrar que Salomão coloca mais ouro, mais prata e muito mais coisas, fora toda a obra, madeira e tudo mais que é feito. Então, a gente está falando de um templo, gente, que hoje, se fosse construir, né, nos mesmos moldes de materiais, olha, perto do 1 trilhão de reais. Brincando. Caramba. Mas aqui o nosso do Brás aqui custou muito menos. Não custou isso. Não. 1%, foi 1% disso, se tanto. O tabernáculo de Moisés também ali é citado a quantidade de ouro, prata, bronze, etc. Né? Eu fiz a conta. O tabernáculo de Moisés é mais modesto. Foi mais ou menos hoje 115, 118 milhões de reais hoje, a preço de hoje, que aproximadamente. Não imaginava que fosse isso. São curiosidades interessantes. Mas aí, na verdade, eu introduzi falando do templo daqui e me perdi no que eu ia te perguntar. Daqui a pouco eu volto aqui e eu te pergunto. Mas aí, então, continue o raciocínio. Você estava dizendo de que... Eles estão entrando. É porque, lembra, a arca vai ter que repousar. Deus mesmo já avisa, vai haver um lugar que ele vai escolher para colocar o seu nome. E nesse lugar, a arca, sim, você pode repousar a arca e tirar finalmente as varas. Eu só lembrei o que acontecia. Eu só lembrei o que eu ia dizer só rapidinho. É que você falou assim, pouca gente percebe isso enquanto lê. É porque também muito pouca gente lê, né? Eu tenho uma eu tenho uma frase minha que é assim: a Bíblia é o livro mais vendido do mundo e o menos lido, porque as pessoas compram como se fosse um amuleto, né, a parada. E menos vivido ainda. Mas e aí, eles tiraram a vara E lá no tempo de Salomão, o texto faz questão de reiterar que a vara foi tirada. Então significa o quê? Que cada vez que eles se movimentavam pelo deserto, a arca, né, como é móvel pelas varas, ela é carregada, e eles cobriam aqui com, né, vários panos relacionados aqui. E aí, enquanto ela está sendo levada, ela está coberta. Tá? Tem vários tecidos e couro, inclusive, para cobrindo a arca. Né? E aí, quando botava de volta, montava o templo de novo, tudo de novo, a arca ia lá no seu local santíssimo, mas mantinha as varas junto dela, não eram tiradas. Mostrava que podia sair em qualquer momento, né? Isso, e assim vai até o templo de Salomão. Muito bem. Aí o que acontece? Eles passam, né, o Rio Jordão, eles entram à terra com Josué. E se você pegar os textos, você começar a ler, por exemplo, Josué 18:1, diz o texto que a congregação toda, né, todo Israel se reúne em Siló, né, que é Shiló, em Siló, e ali eles armam a tenda da congregação, ou seja, o tabernáculo de Moisés. Né? E esse tabernáculo de Moisés, ele vai ficar nessa região de Siló, que por sinal, alguns arqueólogos acreditam lá em Israel que encontraram essa região de Siló, eles estão só tentando descobrir exatamente onde poderia ter ficado o tabernáculo de Moisés nesse período de Siló, né? Porque é interessante que Gênesis também, em 49, Jacó, quando fala, né, de Judá, ele fala assim: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Né? Na verdade, aqui é uma profecia apontando que Shiló, gente, ele vem de uma raiz
que a Shalá está relacionada a descanso, repouso. Ou seja, é como se dissesse, até o momento do repouso, até o momento do descanso, né, esse processo ainda não vai ter terminado, vai continuar. Né? E isso aponta o quê? Para o sábado também, né? Essa questão do sábado, existe um vínculo muito forte entre tabernáculo e sábado, que hoje não dá para abordar, talvez seja um tema interessante para outro dia. Mas o tabernáculo e o sábado estão interligados, porque o tabernáculo representa o espaço santo, e o sábado representa o tempo santo. Né? Então você tem, que nem aquelas curvinhas que nós temos, né? Por exemplo, do espaço com o tempo. Né? E aí no espaço eu tenho 3 níveis do tabernáculo. Lembra? O tabernáculo tem o pátio, santo, santíssimo. E o nível mais santo do espaço de todo o tabernáculo, né, é o nível 3, é o santíssimo. E nas datas do tempo, você tem dia 1, 2, 3 até o 7º dia. Então, é como o espaço e o tempo, no momento mais santo, se encontram aqui. Onde, né, o 3 e o 7 se encontram. Ou, se você inverter, o 7 e o 3. Isso tem um significado gigante, né? Porque 7 fala da perfeição, 3 fala da Trindade, e fala de Gênesis 1:1, onde Gênesis 1:1 nada mais é do que uma conjunção matemática que é 37 vezes 73. Mas não vou entrar nesse mérito agora. Muito bem. Então, esse vínculo do descanso, porque ele aponta para o ápice. Por isso que a história culmina, né, com uma mudança aqui. Ó. É como se a história estivesse ocorrendo, porque lembra, o 7 também fala dos milênios da história humana. Então, você tem um período que vai alcançar o seu ápice nesse momento. E aí, nesse ápice, você tem a mudança, né, das coisas antigas passaram e agora tudo se fez novo. É onde acontece efetivamente, né, essa mudança que você tem no 7º milênio. De forma escatológica, milênio, o reino milenar. Que é a questão escatológica do reino milenar, o tempo de descanso. Né? Porque nós já somos esse tabernáculo, lembra disso, agora o tabernáculo somos nós. Nós já somos o espaço santo de Deus. Amém. Essa questão do Shabat é para a gente lembrar que também temos essa questão do tempo. Por isso que Hebreus 3 e 4 é muito legal sobre isso, mas não é o tema. Eu não quero ficar fugindo. Deixa eu voltar para o tema. Muito bem. O que eles fazem? Aí eles montam o tabernáculo agora na terra. E eles escolhem esse lugar chamado Shiló. Eles definem esse lugar como Shiló, imaginando que é Shiló que Jacó se referiu. Né? Que a gente vai descobrir que não é, porque vai ser Sião depois. Muito bem. Eles ficam lá, esse tabernáculo de Moisés é montado lá, e fica lá por volta de 370 anos, mais ou menos. 370 anos lá. Então passa todo o tempo de Juízes. Então imagina toda aquela questão da conquista da terra, Juízes e tudo mais. Até você vai ver uma das últimas referências em 1 Samuel capítulo 1. Quando você vê Ana lá, né, indo até o tabernáculo, você já percebe pela leitura do texto que o tabernáculo já teve algumas mudanças. Por exemplo, havia um véu que entrava para o santo, já criaram uma porta de entrada, deram umas mudadas em algumas coisas, né, porque já estava ali há muito tempo, então eles constroem algumas coisas diferentes. Enjoou para facilitar? Não para facilitar, é de madeira provavelmente, né, ainda. E aí Ana encontra, né, Eli, tem toda aquela situação que vem Samuel, né, todo aquele processo que a gente conhece. E logo depois, no capítulo 4, você vê que vai ter uma guerra contra os filisteus. Dá um pause aí, só pra gente construir, só pra, na minha cabeça aqui, eu que sou um afegão médio, eu que tenho todas as minhas limitações, as minhas cognições são limitadas, vamos com calma. Deus deu como regra pro povo o tabernáculo. O tabernáculo, o tabernáculo é uma tendazinha, para simplificar, e esse tabernáculo não é o assunto de hoje, ele tinha níveis diferentes e tudo isso. Então, algumas pessoas podiam entrar até uma parte, outras até outra parte, outras até outra lá no miolinho, e isso tudo tem a ver com a presença de Deus e tem a ver também com intimidade com Deus e tudo isso. Deus fez isso para o povo entender o que era ter Deus como centro no seu meio, perfeito. Esse tabernáculo ele foi móvel durante todo o tempo no deserto. O povo ia, parava, montava, desmontava, seguia um pouco mais, a nuvem levantava, aquela coisa toda que acontecia. Aí teve uma época do que o povo
ficou menos nômade. O povo chegou no lugar e ficou instalado lá. E esse lugar, então, foi feito um tabernáculo mais robusto. Um tabernáculo, pelo menos... Não. Foi pego o tabernáculo de Moisés, foi montado lá. O que eles fizeram mudaram, por exemplo, a entrada, em vez daquela tenda que tinha na entrada, eles botaram uma portinha e tal, fizeram umas mudanças ali, mas o tabernáculo ainda é o de Moisés, é o mesmo móvel que estava lá atrás. Perfeito. Ele só com algumas adições ali, mas é o mesmo tabernáculo que saiu lá no começo, logo depois da saída do Egito lá. É isso? Isso. Perfeito. Isso. E aí agora, como ele estava mais fixo, ele começou a ter algumas alteraçõezinhas ali, mas enfim. E aí a gente agora estamos nesse ponto onde vai começar a rolar as guerras, é isso? Só pra eu botar ordem na minha cabeça. É porque teve uma irmã querida que me procurou e falou assim: rapaz, é muito difícil o que vocês falam na sexta-feira. E eu falei assim, irmã... Eu acredito. Eu falei assim, irmã, eu vou tentar deixar mais prático. Por isso eu tô recapitulando, pra eu entender também, para o pessoal todo ir passando a régua aí. Mas diga aí. Não, beleza. Então, nós estamos, lembra, eles entram na Terra Prometida, nós estamos cerca de 370 anos depois da conquista da Terra Prometida. Mais ou menos, um pouquinho mais talvez. Mas se passou muita coisa, passou a história de Sansão, passou a história, né, dos juízes todas, e agora estamos em 1 Samuel. E a gente está chamando de tabernáculo de Moisés, porque começou com Moisés e estamos chamando de tabernáculo de Moisés, ficou esse nome. Ficou esse nome. Moisés já morreu, mas ficou o tabernáculo de Moisés. Muito bem. Isso mesmo. Então o tabernáculo de Moisés está lá, onde é feito sacrifício diário, todas aquelas questões de sacrifícios correntemente, né? Lembra que nesse tabernáculo você tem 2 sacrifícios, o sacrifício da manhã e da tarde, que aconteciam todos os dias, era determinação divina, inclusive no sábado, eles também tinham que fazer os sacrifícios, né, relacionados. Você tem várias questões de oferendas, fora os sacrifícios do próprio povo, ou das festas relacionadas. Então, nesse tabernáculo é onde acontece sacrifício. É importante essa informação. Então é o seguinte, toda aquela lei onde você, para cobrir pecados, você tinha que matar os animais, né, e derramar o sangue, porque sem derramamento de sangue não tinha, né, remissão de pecados. E aí você tem um altar onde esse animal, depois de ser derramado sangue, ele é queimado. É nesse tabernáculo, tá, gente? É nesse tabernáculo que acontece isso. Deixa eu só, para não ficar tão abstrato, o tabernáculo é mais ou menos isso aqui, né? Aqui é o santuário. Então você tem aqui o pátio, o santo e o santíssimo. Perfeito. Tá? Aqui você tem o altar de bronze, que é onde é feito o sacrifício, a bacia com água, aí aqui você tem a menorá, né? Mesa dos pães, altar de incenso, e aqui está a arca, tá, gente? Aqui está a arca. Então aqui sempre tem sacrifício todos os dias, de manhã e de tarde, sacrifício todo de manhã e de tarde, fora os sacrifícios das festas e os outros do próprio povo. Ok? Muito bem. É esse tabernáculo que está lá em Shiló. E é nesse que Ana vai falar com Eli. Só que acontece o seguinte, no capítulo 4 de 1 Samuel, tem uma guerra com os filisteus. E os filhos de Eli, Ofni e Finéias, que não eram, né, flor que se cheire, eles têm a seguinte ideia: vamos levar a arca, que tinham a ideia que a arca também funcionaria como uma arma, né? Porque a arca fala do trono de Deus, então fala da presença de Deus. Então existem textos da tradição judaica que a arca soltava relâmpagos, que a arca fazia várias coisas interessantes, né, que acabava, inclusive, servindo como para quem viu os filmes, né, Os Caçadores da Arca Perdida, você vê o que acontece com os nazistas lá, né? Isso aqui vem dessa ideia da tradição, né, que fosse como uma arma para derrotar os seus inimigos. E eles têm essa ideia de levar a arca com eles até lá. Lembra? A arca, Deus deu ordem, né, que ela sempre depois voltasse para o Santíssimo, ficasse no Santíssimo. Por quê? Tem um ritual, uma festa, chamada Festa da Expiação, em que o sumo sacerdote entrava aqui uma vez por ano. E essa festa da expiação é onde acontece a remissão do povo como um todo, dos pecados do povo como um todo. E tem uma ordem, se você ler Levítico 16, depois Levítico 23, você descobre o seguinte, que eles estão ordenados a fazer essa festa da expiação todo ano. Todo ano, num determinado dia do ano, eles têm que fazer isso. Do contrário, eles não são mais povo de Deus. Faz parte da aliança. Por que essa informação é importante? Porque essa arca vai desaparecer daqui.
Nessa guerra com os filisteus vencem Israel e pegam a arca como despojo de guerra e levam a arca para o seu território. E aí a arca foi embora. Né? E aí por isso que tem aquela questão que Eli acaba, né, assustado com o fato de que levaram a arca do Senhor. Né? Nasce um dos seus netos, que é dado o nome Icabote, que é foi-se a glória do Senhor, porque a glória do Senhor é a arca, né? Simbolicamente falando, é a presença de Deus. E os filisteus levaram. E se você ler a história, né, na continuidade de 1 Samuel, lá pelo capítulo 5, você vai ver que a arca dá um monte de problemas para os filisteus. Mas um monte. E eles ficam com a arca 7 meses lá. Né? A arca fica na mão deles por 7 meses. Por quê? Porque eles têm que devolver a arca, porque a arca fez o quê? Fez com eles tumores, né? Trouxe tumores no meio dos filisteus, deu praga de ratos no meio dos filisteus. Aí os filisteus têm a seguinte ideia: poxa, não dá para suportar o Deus de Israel aqui, temos que mandar ele de volta. Aí o que eles fazem? Pegam, né, uma carroça, colocam, né, uma vaca, né, 2 vacas ali para seguir sem nenhum condutor, colocam a arca em cima da carroça e como oferta eles fazem 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro para poder justamente, né, como quem diz, olha, vai embora, tá pago, não volta mais aqui porque não queremos mais ratos e nem esses tumores todos, tá bom? Vai embora. E aí eles ficam olhando a carroça e a carroça vai sozinha, como se Deus estivesse conduzindo ela. E ela vai até o território de Israel. Sozinha com os animais puxando, né? Com os animais puxando e com essa oferenda toda, né? Isso está em 1 Samuel, no capítulo 6, dos versículos 1 a 5, tá? Você vai ter isso. E nesse mesmo capítulo, ele informa o seguinte, que a arca chega na região de Israel, né? Ela chega em Bet-Semes, né? Que é uma região próxima a Kiriat Jearim. E aí o que acontece? Eles têm a brilhante ideia, eles veem a arca chegando e eles têm a brilhante ideia de abrir a arca. Você lembra que, para quem lê os textos sobre a construção do tabernáculo, os desígnios de Deus, só pode mexer na arca levita, quem é levita. Você pode só da tribo de Levi. Né? E tem todo um protocolo para você mexer. E os caras pegaram, viram a arca, né? Ficaram curiosos, como muita gente ficaria, porque a arca ninguém tinha acesso, lembra? A arca ficava aqui e só o sumo sacerdote podia entrar e ver a arca, né? Porque o povo até podia ver a arca fora, mas quando era transportada, ficava com um pano sobre ela. Então ninguém só via a forma, mas não via a arca realmente. Obviamente eles viram, acharam linda, né? E quiseram abrir para ver o que tem dentro. E aí o que acontece? Quando eles abrem a arca, morre um monte de gente. Um monte. Todos eles que, né, olham a arca, abrem, morreram. Por quê? Primeiro, porque tem um segredo. Primeiro que dentro da arca tem a lei, tem as tábuas da lei. Então lá é como se tivesse as tábuas da lei. Né? E a lei para o homem, né, se a lei está diante de mim, e eu não tenho nada que me defenda da lei, e eu sou pecador, a lei para mim é... Né? O propiciatório que foi tirado aí, né? Não é isso? Tiraram o propiciatório, deixaram de lado. A lei para mim é morte. Morte. Por isso que morreram. Porque para você abrir, os sacerdotes, como é que eles faziam para abrir a arca? Eles tinham que fazer isso aqui, ó. Manter o quê? Entre a lei e o propiciatório. Né? Tem que ter um intermediário. Do contrário, eu morro. Que é a palavra propiciatório é aplacar a ira. Propiciação é aplacar a ira, né? Então, tem que ter o aplacamento da ira, senão é morte. A morte é justa, inclusive, né? E por isso que o sangue era colocado sobre a tampa e é um simbolismo de Cristo, porque Cristo é o nosso intermediário. Né? Então é ele que faz, ele é a nossa propiciação dos nossos pecados. E não somente dos nossos, mas do mundo inteiro, né? Do mundo inteiro. 1 João 2, 1 e 2. Ô, Johnny, deixa eu fazer uma pergunta, eu não sei se vai ser bom ou vai ser ruim, eu não sei se vou te deixar em maus lençóis, mas por que não... por exemplo, usar vai aparecer quando? Usar vai aparecer logo agora, né? Não. Ó, se você pegar o texto de 1 Samuel 6 lá, e depois no versículo 7, você vai descobrir o seguinte... Lembra? A arca ficou 7 meses com os filisteus. Perfeito? Perfeito. Muito bem. O texto vai dizer lá em 1 Samuel 7 que a arca fica em Kiriat Jearim 20 anos. Caramba. 20 anos ela fica lá.
parada. Na verdade, ela vai ficar mais tempo, tá? Ela vai ficar décadas. Porque lembra, ela desaparece quando Eli é sacerdote. Não, mas a minha... Depois de Eli, nós ainda temos o Samuel, de Samuel o rei Saul, do rei Saul vem Davi. E durante esse tempo todo, quando o povo ia prestar culto, porque culto era muito ligado a sacrifício, tudo isso estava vazio, o Santo dos Santos? Não tem arca. Ah, isso é a religião vazia de hoje. Essa é a religião sem a presença de Deus, meu velho. Pode, desliga. Obrigado, pessoal. Era só isso mesmo para hoje. Já Isso, na verdade, mostra, gente, a bondade e a benignidade de Deus. Porque por décadas, existia o protocolo do dia da expiação sem arca. Como é que você faz um dia de expiação sem arca? Né? É só a religião vazia. Na verdade, a liturgia, no segundo templo, né? acontece isso. No segundo templo você tem isso, mas é porque a arca tinha sido desaparecida e por definição do próprio Deus. Mas a arca está no território deles. Né? A arca não foi desaparecida, não foi levada embora. Estava lá no território de Israel. Mas ninguém lembrou, ninguém dava importância para isso. Mas por isso que passou Mas eu fico imaginando o sumo sacerdote entrando com o sangue do sacrifício, aspergindo sobre o quê? Né? Como eles faziam no segundo templo. No segundo templo, por exemplo, não tinha arca, né? Porque a arca já tinha desaparecido na questão da destruição do primeiro templo, o templo de Salomão. Sim. E aí o que eles fizeram? Como a arca estava desaparecida, e o próprio Deus já tinha informado para o profeta Jeremias, né, que eles iam falar de arca, mas precisavam mais de arca, o que eles fizeram no segundo templo? Eles tinham lá no segundo templo um local de pedra, né, um altar de pedra, onde é colocada a arca como base. Então a arca ficaria nesse altar de pedra. Também tinha dentro, no segundo templo, e como tinha no primeiro, provavelmente um altar de incenso lá dentro também. Então muitos acreditam o seguinte, que eles colocavam sobre a pedra. Como a arca não está lá, faz o mesmo procedimento todo, mas jogava sobre a pedra. O que é muito também significativo, porque a rocha, né? Essa rocha, essa pedra, quem é? É Cristo. Segundo Coríntios, então, é Cristo. Não, mas a minha pergunta é o seguinte, Janei. Mas, enfim, dependendo, daqui a pouco vai aparecer um cara que vai colocar, cheio de boa intenção, ele vai colocar a mão na arca, para a arca não cair do carro de boi lá, e ele vai morrer, ele vai ser fulminado na hora ali. Por que essa punição aconteceu para ele e não aconteceu? Com certeza filisteu, foram os filisteus, quem que roubou a arca? Que a gente Vamos lá. Os filisteus roubaram a arca, ficaram 7 meses, depois a arca chegou em Israel, ficou décadas, né? O texto ali fala de 20 anos, mas ficou mais do que isso, ficou décadas em Kiriat Jearim. E aí Davi se torna rei, né? Então passou toda a questão do juiz Samuel, passou os 40 anos do reinado de Saul, e agora Davi é rei. E Davi, e aí você vai ver o seguinte, agora já estamos no livro de 2 Samuel, lembra? A arca é levada em 1 Samuel 4, a gente está agora no 2 Samuel 6. E 2 Samuel 6, Davi lembra da arca e decide pegar a arca, né, e trazer a arca para a cidade de Davi. E aí é onde ele chama, né, ele chega até a Kiriat Jearim e ele manda Uzá e outros que estão com ele. E Davi tem a seguinte ideia, vamos levar a arca também numa carroça. E eles botam a arca numa carroça, colocam os bois lá na frente, tudo bem, e eles vão seguindo. E aí, em algum momento, a arca deve estar pulando e a arca se inclina para cair em terra, né? E aí, nisso é onde Uzá vai, bota a mão para segurar a arca e ele é fulminado. Qual é a lição disso aqui? Porque, de certa forma, não foi o que os filisteus fizeram? Botaram a arca numa carroça, ninguém morreu nessa história, né? Morreram são os israelitas que abriram a arca, mas não foi isso. Essa foi a minha pergunta. Com certeza, quando ela estava roubada, muita gente botou a mão nela, muita gente mexeu e não foi consumido, né? Parece que é uma... Sim. E aí? Não, tem um detalhe importante. Diga.
o pecado da ignorância não é levado em conta. Ah, muito boa. Os Verdade. filisteus não receberam a incumbência da arca, os Boa. filisteus não tinham como saber como tratar com a arca, os filisteus não tinham nada disso. Então o que acontece? Deus não vai cobrar deles uma coisa que eles não tinham como saber. Genial. Muito bom. Agora, no momento que isso chega em Israel, o povo que recebeu o que, como diz Paulo, os oráculos de Deus, o povo que tinha que conhecer o texto bíblico, né? E aí chega Davi com todo esse grupo, e eles, ao invés de seguirem a Bíblia diz o quê? Que a arca tem que ser levada e carregada pelos filisteus. Ela não pode ficar, ela não é levada numa carroça. Ela é carregada, né, pelos levitas. pelos filisteus. Desculpa, pelos levitas. Né? Os levitas têm que fazer isso. Então, essa é a função, essa é a forma de levar. Tem um protocolo para isso, está no próprio texto bíblico. E aí o que acontece? Eles parece que não leem o texto. Parece que eles não têm noção disso. E aí o que acontece? Leva numa carroça, acontece o que aconteceu, Uzá tenta segurar e acaba tendo morte. Por quê? Porque Deus, nesse caso, dos filisteus não vai cobrar a ignorância, mas do povo dele, vocês tinham obrigação de saber. E não deveria ter sido assim. Muito legal. E isso, gente, é muito sério. Muito interessante. Isso vale para nós hoje. Sim, sim. Muito legal, vale não. Muito hoje. interessante. Muito interessante. Porque nós todos, temos obrigação de conhecer as Escrituras. Uns mais, outros menos, depende do tempo e o propósito, mas nós temos obrigação de conhecer. É interessante que tem uma parábola que Jesus conta do servo, né, dos servos fiéis e os servos infiéis, de o seu senhor que vai e depois resolve voltar. Né? E aí, como o seu senhor demora, os servos infiéis começam a maltratar os servos fiéis e tudo mais. E aí, numa parte da parábola, o Senhor fala assim: aquele servo que não sabia a vontade do seu Senhor e fez coisas erradas, esse servo vai receber poucos açoites, mas vai receber açoites. Por quê? Porque era a obrigação dele saber. Ele deveria saber. Porque tem muita gente que não lê a Bíblia porque quer se manter na ignorância, porque acha que, se eu estiver na ignorância, Deus não me cobra. Tolo. Vai ser cobrado também. Sim, pecais por não conhecer as Escrituras, né? Quem não conhece a Escritura... Errais porque não conhece. Exatamente. E nem o poder de Deus. Então, isso não é desculpa. Aí o que acontece? Davi fica com medo, deixa a arca em Obed-Edom. A arca vai ficar 3 meses em Obed-Edom. Obed-Edom é extremamente abençoado nesse período. E Davi é informado que Obed-Edom foi... Né? Porque Davi já tinha meio desistido do seu projeto de levar a arca para a cidade de Davi. Né? Ele ficou com medo. Mas como Obed-Edom foi abençoado, ele toma coragem. Só que dessa vez ele faz a coisa certa. Ele consulta os levitas e vai fazer o processo certo. Ele vai fazer até mais. Se você ler no texto, ele vai levar a arca e a cada 6 passos tem um sacrifício. A cada 6 passos, um sacrifício. Né? E ele vai fazendo isso até chegar onde? Até chegar numa tenda que ele tinha montado. Ué, mas a arca não tinha que estar no tabernáculo de Moisés? Aí é que começa a grande diferença. O texto, isso está lá em 2 Samuel 6, por exemplo, e vai também em 1 Crônicas 15, vai falar disso também. Davi pega e leva a arca e coloca a arca numa tenda. Né? Então, o que eu tenho agora? Eu tenho uma tenda aqui. E a arca vai ficar aqui dentro dessa tenda. Ok. Nesse tempo que Davi faz isso, o tabernáculo de Moisés está montado num monte chamado Gibeão. E a tenda que Davi monta é em Sião. Não à toa, né? Não à toa. Né? São montes distintos. Montes distintos. Aqui, sacrifícios diários, mas sem arca. E aqui, né, Davi monta essa tenda e coloca a arca aqui dentro sem véu. Porque lembra? Aqui a arca tinha que estar debaixo de um véu. Aqui o único que via a arca era o sumo sacerdote uma vez por ano, quando ele entrava no dia da expiação. Ou seja, ninguém mais via isso aqui, né? Ninguém via a arca. Mas aqui a arca está, né, no Monte Sião, sem tenda. Detalhe, sem véu. Só acontece, sem véu. E só acontece sacrifício no dia da inauguração, quando a arca é colocada aqui.
Não, peraí. Depois que a arca é colocada aqui, não tem mais sacrifícios aqui. Não, peraí. Você tá viajando, não é possível. Vamos entender essa parada. Você tá dizendo que ao mesmo tempo, então, quando Davi traz a arca, você tem funcionando em Gibeon, no Monte Gibeon, o tabernáculo de Moisés, onde acontecem sacrifícios diários e onde a arca não está, e a arca que simboliza a presença de Deus não está lá. E do outro lado você tem o tabernáculo, coincidentemente no Monte Sião, onde Davi fez uma tendazinha mais simples, mas aonde a presença de Deus estava, onde a arca estava lá. Houve sacrifício uma única vez e depois não tinha o véu e a presença lá, a arca estava exposta, o caminho estava aberto pelo novo e vivo caminho que foi aberto pelo sangue de Jesus. É isso mesmo que você está dizendo, Dionísio? É isso mesmo que eu estou falando. E Davi estabelece... Aí você precisa... Quem tem um ministério de louvor precisa aprender com Davi. Então eu recomendo leia 1 Crônicas 15 e 16. Porque Davi estabelece vários ministérios. Quer ver? Vamos pegar... Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu pegar e fazer um compartilhamento de alguns textos que são muito interessantes. Para deixar isso bem claro, né, para a gente começar a perceber as coisas. Né? Então, deixa eu pegar o 16. 1 Crônicas 16, né? Introduziram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que lhe armara Davi. Trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. Lembra que é a única vez que tem sacrifício nesse momento da inauguração. Tendo Davi acabado de trazer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor, repartiu a todo Israel, tanto os homens como as mulheres, cada um bolo de pão e um bom pedaço de carnes e passas. E aí, olha o que Davi começa a fazer. Ele designa dentre os levitas para ministrar diante da arca do Senhor. E o que eles vão fazer? Eles vão celebrar aqui fala de recordar, porque o que acontece? Ele vai mandar o pessoal começar a cantar salmos agora diante da arca e criar novos salmos. Se eles vão cantar salmos e criar novos salmos, tem que ter um ministério de pessoas que vão registrar os salmos que vão ser criados. Então alguém vai ter que recordar isso aqui. Alguém vai ter que fazer todo esse processo. Então ele criou um ministério de recordação. Para fazer o quê? Para guardar os salmos. Aí tem um ministério de louvor. Para celebrar, para fazer barulho. Né? Que é Yadá, que é dar graças a Deus, louvar a Deus. E um ministério para exaltar o Senhor. Né? Halal, que está relacionado, por exemplo, à palavra aleluia, que é louvar. Né? Louve o Senhor. Então, um ministério de louvar a Deus. Então você tem todos esses ministérios aqui. Né? E aí ele diz os nomes, Asaf, que a gente já viu vários salmos de Asaf, Zacarias, né? E outros. Ele define alaúdes e harpas, ele coloca música, né? Instrumentos musicais nesse tabernáculo, para fazer parte justamente da questão do louvor. E aí ele designa 2 sacerdotes, Benaia e Jaziel, para ficarem continuamente com trombetas diante da Arca da Aliança. Né? E aí ele vai fazer aqui uma série de salmos já, deixa eu só ir um pouco mais para frente. E aí ele vai designar outro sacerdote, agora Zadok, para quê? Para o outro tabernáculo. Para o tabernáculo do Senhor que fica em Gibeão. Lembra, aquele lá no início é para o tabernáculo de Davi. Agora ele está designando o Zadok, né, e outros sacerdotes e seus irmãos para o outro tabernáculo, o tabernáculo de Moisés que está lá em Gibeão. Para quê? Também para oferecerem ao Senhor os holocaustos, sobre o altar dos holocaustos, pela manhã e pela tarde, segundo o que está escrito na lei, que o Senhor ordenara. E ele faz uma coisa que não existia no tabernáculo de Moisés antes. Ele coloca levitas para cantarem e louvarem a Deus, com trombetas, símbolos e instrumentos, né, para fazer isso. Então você tem o quê? Você tem Davi definindo, lembra, Davi é rei, mas agora ele, de certa forma, porque foi ele que montou essa tenda aqui. Então Davi está prefigurando não somente o rei Messias, como Davi também, de certa forma, está atuando como sacerdote aqui. Então ele, tanto ministério sacerdotal quanto de rei, e Davi também foi profeta. Tudo o quê? A sombra do que em Cristo é. E ele designou sacerdotes para cá e levitas para cá ficar 24 horas, e também designou o sacerdote para cá, e colocou um instrumento musical aqui, que não tinha.
né? E os sacrifícios continuam sendo feitos aqui. Então eu tenho o quê? Eu tenho em Israel agora uma coisa que é totalmente nova, que não está em nenhum texto bíblico. Uma coisa maluca, porque tem 2 tabernáculos. Nesse tem sacrifício, nesse não tem sacrifício. Nesse a arca tinha que ficar escondida, ninguém via, só o sumo sacerdote. Nesse não tem véu, a arca está acesso para todo mundo. Continuamente você tem aqui louvor 24 horas. E ele institui ministérios de levantar as mãos, ministério de palmas, ministério de amém, ministério de dança, vários ministérios diante da arca, né, que acontece aqui, que nós hoje chamamos de sacrifícios espirituais. Porque tem um texto que Davi fala assim, né? Seja o meu levantar de mãos como o sacrifício da tarde, que acontecia aqui. Então o que acontece? O meu levantar de mãos não tem sacrifício, mas é simbolicamente, é como se fosse um sacrifício. Né? E ele fala e que minha oração seja como o incenso do altar de incenso que está lá dentro, né? Que simboliza as orações. Então o que eu tenho? Na verdade eu tenho 2 coisas aqui que nós costumamos chamar muitas vezes de lei e graça. Por quê? Porque o tabernáculo de Moisés está ligado diretamente à lei mosaica. Porque tudo isso aqui faz parte da lei mosaica. Isso aqui não tem nada na lei mosaica. Inclusive, o acesso direto à arca é o que aconteceu, que o autor de Hebreus diz, né? Jesus, na sua própria carne, rasgou o véu e nos deu pleno acesso ao trono. Nós podemos chegar ousadamente diante do trono da graça, porque a arca simboliza o trono de Deus também. Então, você tem direto acesso. Você aqui não tem sacrifício. Aqui você tem. Aqui só teve sacrifício uma vez. Assim como Cristo, quando institui a nova aliança, por meio do seu sangue, que é um sacrifício que acontece uma única vez, e depois que acontece, não tem mais sacrifícios. O que nós fazemos hoje? Nós não levamos mais cordeiros, touros, né, no templo para fazer sacrifício pelos nossos pecados. Não, Jesus já fez. Nós fazemos o quê? O adoramos. Levantamos nossas mãos como símbolo de rendição. Né? Adoramos a Deus, fazemos orações, cantamos, louvamos. Tudo que acontecia aqui, nesse tabernáculo aqui. Por isso que você tem, né, um simbolismo desses 2 tabernáculos. Isso acontece até quando, Dionei? Isso acontece, gente, até o tabernáculo de Salomão ser montado. O templo. Então a gente está falando aqui, ó. Quanto tempo teve... Oi. O templo de Salomão, né? Não o tabernáculo de Salomão, né? O templo de Salomão. Que é um tabernáculo também, mas é um templo, né? Okay. Então o que acontece? Você tem esses 2 tabernáculos em paralelo, atuando por pelo menos, gente, no mínimo, uns 30 anos. Porque o templo de Salomão só vai ficar pronto depois, quase 10 anos depois que Salomão, né, sobe ao poder, porque ele começa a construção no 4º ano do seu reinado, e ainda vai levar pelo menos 7 para terminar a construção, fora outras questões. Então, só de Salomão são quase 14 anos de reinado, e aqui, pelo menos uns 20 ou 30 anos de reinado de Davi ainda. Então a gente está falando aí de 30, 40 anos, quase, em que você tem o quê? 2 tabernáculos atuando lado a lado. Isso é um símbolo, gente. Por isso que aí você começa a entender o negócio. Lá em Atos 15, quando os apóstolos se reúnem no concílio para definir se o gentil tem que fazer sacrifício, se ele precisa seguir a lei mosaica, se ele tem que se circuncidar ou não. E aí tem todo um debate quando você lê em Atos 15. E aí Tiago, que é uma espécie de presidente, né, do concílio daquele tempo, ele vai tomar a palavra e vai dar a sua opinião. E ele dá a sua opinião depois de todos falarem. E a opinião dele você vê que é a opinião final. E ele fala assim, olha, peraí que o que está acontecendo agora, eu já li sobre isso. Porque nós temos um templo ainda funcionando. Lembra? Esse período de Atos 15, o templo estava funcionando. O templo está lá. Né? O segundo templo, no caso. E os fariseus, os sacerdotes, todos estão direto no segundo templo, fazendo sacrifício e tudo mais. E lembra, nesse segundo templo também não tem arca. Também não tinha arca. E agora, e nesse mesmo tempo, a cruz já tinha acontecido e já começou, o Pentecostes já tinha descido e o processo da nova aliança já está em curso. E eu imagino Tiago olhando assim, dizendo, peraí, eu já vi isso na história em algum lugar.
eu já vi isso acontecer. Espera aí que eu estou entendendo. Nós temos um tabernáculo, que é o templo, o segundo templo, que me lembra o tabernáculo de Gibeão, lá atrás. E agora, por meio de Cristo, nós temos acesso direto. E aqui não precisa de sacrifícios, porque o sacrifício já foi feito. Espera aí, eu já vi isso. Já vi isso acontecer. Na verdade, é o tabernáculo de Davi. Por isso que ele usa o texto de Amós 9 e diz assim: ah, gente, tem um detalhe, está escrito: eis que nos últimos dias eu levantarei o tabernáculo caído de Davi e atrairei para ele todos os homens. E quando ele fala todos os homens, ele está falando dos gentios, não está falando só dos israelitas. Ele está falando de todos. E aí o que ele percebe? Ele percebe o seguinte: eu já vi isso. Isso aqui que está acontecendo agora, né, em Atos aqui, com os apóstolos, é o que aconteceu lá atrás. O tabernáculo está funcionando lá, simbolizando a questão da justificação pela lei, mas nós estamos agora numa nova aliança que somos justificados pela graça, né? Que é o tabernáculo de Sião, que não tem mais sacrifício. E aí ele, entendendo isso, ele cita essa profecia. Muita gente, quando lê Atos 15 e lê essa profecia de Amós, eles entendem o seguinte: eles olham só pelo lado do rei Messias. Eles entendem que é o levantar o tabernáculo caído de Davi é levantar só a questão do trono de Davi para reinar. Mas não é só isso não. O tabernáculo de Davi não é só a questão do rei Davi. Também é o tabernáculo do sacerdote Davi. Né? Está relacionado a isso, porque o nosso rei Messias não é somente rei. Ele é rei e sacerdote, a exemplo de Melquisedeque. O mesmo exemplo de Melquisedeque. Né? Não é à toa que ele é o nosso sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então você tem essa simbologia muito clara. Né? Então aqui você tem uma antiga aliança representada, que onde a justificação acontece pela lei, ou seja, por obras, no sentido de buscar fazer isso por obras. Não que a antiga aliança sempre fosse por obras, na verdade sempre foi graça, a gente até fez uma live sobre isso, né? Que sempre foi graça, desde o Antigo ao Novo Testamento, mas a gente vê pela ênfase do apóstolo Paulo e dos judaizantes que havia uma busca para querer alcançar a justiça própria por meio da lei, por meio de obras da lei. Só que nós entendemos o que na nova aliança é você busca essa justificação pela graça, é por Cristo, é pelo que Cristo fez, não pelo que eu faço. Né, nesse sentido, eu não tenho como me justificar. Cristo me justifica. Ele é que é o meu Redentor. Então o que acontece? A gente vê isso hoje acontecendo também, porque hoje a gente tem o mesmo movimento, ainda tem gente querendo se justificar pela lei. Perfeito. Né? Mesmo na graça, tem gente querendo ainda se justificar pela lei, a gente vê isso acontecendo. Esses dois tabernáculos, eles estão em pé hoje, e as pessoas têm ido na lei, têm ido em Gibeão, têm ido prestar sacrifícios, têm ido tentar buscar o favor de Deus, tendo um outro tabernáculo disponível, sem véu, onde o sacrifício já foi feito, onde Deus nos chama para um relacionamento. É isso que você está dizendo, Johnny? É isso que eu estou dizendo. Quando é que isso acaba, gente? Isso acaba da seguinte forma. Quando Salomão, que também é uma figura de Cristo, porque Salomão vai edificar o templo, e Cristo é quem efetivamente, né, e definitivamente constrói o verdadeiro templo do Senhor. Então Salomão vai construir o templo de Salomão. E aí nesse período, e é interessante, perceba no texto, quando Salomão vai sacrificar, lembra que ele sacrifica 20 mil animais? Né? E depois ele vai ter aquele sonho em que Deus pergunta o que você quer, e aí ele pede sabedoria e tal. Se você ler no texto, onde é que Salomão vai sacrificar esses animais? Em Gibeão. Por que ele sacrifica aqui, em Gibeão? Porque aqui é lugar de sacrifício de animais ainda. Aqui não tem sacrifício, lembra? Aqui só sacrifício espiritual, só adoração e louvor. Ele vai aqui, é onde ele sacrifica. Aí o que acontece? Ele vai construir o templo. E aí no templo, se você ler na questão do templo, você vai ver que Salomão, por exemplo, aqui você tinha uma menorá. Lá no templo de Salomão, Salomão faz 10 dessas. Então ele faz mais ou menos, e desses objetos aqui, é tudo novo. Ele faz, em vez de uma bacia de bronze, ele faz um mar de bronze. Né? Ele faz um outro altar. Ele constrói várias menorás. Ele constrói, né? Ele bota tudo de novo aqui. Aí o que Salomão faz depois? Aí ele manda o pessoal lá em Sião pegar a arca que está na tenda,
trazer a arca e colocar a arca dentro do Templo de Salomão, no local onde ela foi definida para ficar. E aí, quando a arca entra aqui, né, no meio dos querubins, é onde o texto diz, e aí eles tiram as varas, e as varas ficam no chão, próximo da arca. E aí a arca encontra o seu lugar de descanso. E todo o resto do material que ficava em Gibeão vai ser colocado numa sala dentro do templo. Porque o templo tem várias salinhas lá, né, como vestuário para os sacerdotes e tudo mais, para guardar objetos. E eles guardam, né, toda a parte do antigo tabernáculo de Moisés dentro do templo. Então é como se o templo de Salomão, ele sugasse esses dois para dentro de si. E aí não tem mais dois tabernáculos, agora nós temos um templo só. Por que eu digo que hoje continua essa visão aqui, e isso só muda com a volta de Cristo? Por quê? Porque Cristo é o tabernáculo definitivo. Quando ele vier, não vai ter mais isso aqui. Ele vai abarcar em si o descanso, porque é o reino milenar, o tempo do descanso. E aí você vai ter o quê? Todos esses elementos culminando o quê? Em Cristo e sua igreja, o verdadeiro tabernáculo. Né? Não o tabernáculo que querem construir lá o terceiro templo em Jerusalém, não é esse, né? Porque esse não é o verdadeiro tabernáculo. O tabernáculo somos nós, que somos as pedras vivas, como diz, né, Pedro, sobre a rocha de esquina, o cabeça da igreja, que é Cristo. E aí nele ele vai incorporar. Por isso que no milênio acaba isso, inclusive acaba toda aquela questão das duas casas de Israel, que é a casa de Judá e a casa de Efraim, né? Ou chamada às vezes casa de Israel. Que é a divisão, né? Houve a divisão dos dois reinos, depois de Salomão. Nessa divisão você tem 10 tribos e meias do norte e 2 tribos e meia no sul. E aí o que acontece? O rei do norte é um efraimita, por isso que muitas vezes é chamado casa de Efraim. E o reino do sul é de Judá, né? Por isso que é chamado casa de Judá. Então você tem essas duas casas representadas. Inclusive são representadas quando Josué e Caleb entram na terra. Porque lembra daquela geração que ficou no deserto, naquele período que morreu no deserto? Daquela geração, só entram na terra prometida 2 pessoas, Josué e Caleb. Se você pegar na lista e olhar de onde vem Josué, ele vem da tribo de Efraim. Se você olhar Caleb, ele vem da tribo de Judá. Simbolicamente, os 2 que entram na terra prometida representam lá na frente, no futuro, o que seria a casa de Judá e a casa de Israel. E lá em Isaías 11 diz assim, e a casa de Judá não mais oprimirá a casa de Efraim, ou a casa de Israel. E a casa de Efraim, a casa de Israel, não vai mais ter inveja da casa de Judá, porque agora os dois vão estar unidos. Isaías 11, se você ler o texto até o final, você vai ver que é uma pré-figura do reino milenar, da vinda de Cristo em relação a isso. Por isso que também tem esse simbolismo aqui. Tem muitos salmos, né, Johnny, que falam dos tabernáculos, Deus habitando nos tabernáculos. O Salmo 84 fala sobre os tabernáculos, eu não sei, mostra exatamente esse movimento, né, de Deus nos tabernáculos de forma profética. Aí. O Salmo 84 fala assim, né, versículos 1 e 2, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. Se você pegar o Salmo 43, 3 e 4, também diz assim, ó, envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. No Salmo 46, 4, fala assim, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Muito legal. Inclusive, é interessante que você vê que Davi quer construir o templo, né? Davi chega e diz assim, Deus, eu vou construir o templo. E aí depois o profeta Natan disse, não é você que vai construir o templo. Você é homem de sangue, e nesse processo que tem... Lá em 1 Crônicas 17, né, Deus instrui Natan e fala assim, ó, né, versículo 4 e 5, diz assim, vai, dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor, tu não edificarás casa para minha habitação, porque em casa nenhuma habitei, desde o dia que fiz subir a Israel até o dia de hoje. Mas eu tenho andado, e aí é uma coisa curiosa, eu tenho andado de tenda em tenda, de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. E aí fica claro, fica evidente que... Por quê? Porque lembra, quando Salomão oferta aqui o sacrifício, né, Deus recebe o sacrifício, até porque eles ainda estão no tempo da antiga aliança, né, e faz resposta em oração. Mas Deus está nos dois.
nesse caso, porque a antiga aliança ainda está vigente. Né? Não tem formalmente a mudança não aconteceu para cá. Isso aqui é só uma figura daquela aliança que viria, de como ela seria, né? Um símbolo do que viria a acontecer. No momento que isso acontece, efetivamente, agora vira para cá, a chave vira. E agora está aqui. Por isso que você tem aquela citação de Tiago citando a questão de Amós 9, né? A profecia de Amós 9 lá em Atos 15. Muito legal, gente. É muito legal. Essa coexistência dos dois tabernáculos, o Johnny, me leva a refletir exatamente como hoje ainda existem pessoas que não creem de fato em Jesus e por isso ainda vivem sob a lei, mesmo a graça estando disponível. E eu vou te falar, antes de Jesus, nessa época também, existiam pessoas que não estavam mais debaixo da lei, estavam debaixo da graça, que foi o que a gente tratou também. Então essa questão de lei e graça, ela tem uma representação na história física mesmo, né? Mas isso é uma questão muito atemporal. Estar debaixo da lei ou estar debaixo da graça tem muito mais a ver com quanto que nós nos rendemos, quanto nós entendemos, o quanto que nos foi revelado sob a lei e a graça, porque nós hoje estamos na graça, mas tem muitos amados irmãos que ainda estão na lei, e lá no Velho Testamento, né, chamando de Velho Testamento, no período de tempo, tinha pessoas como Davi que já estavam na graça, mesmo a lei porque sempre foi graça. Historicamente em vigor, exatamente. Muito legal. Eu gosto, quando eu faço essa abordagem, eu gosto de falar, na verdade, o seguinte, né? Porque se criou um termo muito pejorativo para a lei, mas nós sabemos por Paulo, inclusive, até pelos próprios textos, que a lei é boa, santa. Né? Ele vai falar isso em Timóteo, ele vai falar isso em Romanos, que a lei é boa, santa e agradável. O problema não é a lei, nunca foi a lei, né? O problema somos nós. Inclusive, na nova aliança, a lei não desaparece. Né? A lei é colocada agora na minha mente e no meu coração. Então eu costumo abordar o seguinte: existem, na verdade, duas formas de você se justificar. E aí é onde as pessoas erram. Ou você quer se justificar por um modo legalista, quer dizer, você quer fazer por si próprio, você quer fazer por obras a sua justificação, não vai funcionar. Porque a justificação só acontece por meio da graça de Cristo, por meio do Senhor. Sem Ele não tem justificação. Então esse é o problema, porque é o caso dos Gálatas, que estavam na graça e agora queriam se justificar pela lei. Né? Então, só que a lei não vai justificar, a lei só vai condenar você. Quem te justifica é o sangue de Cristo. Amém. Esse é o problema quando a gente quer fazer as coisas de uma forma legalista. Até porque aqui é lei mosaica. Aqui é debaixo da lei de Cristo, como diz Paulo em 1 Coríntios 9, ou Gálatas 6, 2, né? Ou a gente chama também de lei do Espírito, ou lei da fé também, como está em Romanos 3, 7, né? Ou lei da liberdade, como o Tiago fala também. Né? É diferente, é outra instância. A gente agora é capacitado pela graça para ter paz com Deus e seguir a sua lei. Por uma questão de obra do Espírito em nós e não de uma obra nossa, né, por meio de questões legalistas. Se pelo Espírito mortificares as obras da carne, vivereis. Pelo Exatamente. Espírito. Romanos 8,13 na veia. Muito bem, meus nobres colegas. Obrigado, Johnny. Mais uma aula, uma exposição, Prazer. uma ministração aos nossos corações. Obrigado pela generosidade de sempre. Com os trabalhos de Luiz, Glauco, Eliseu e Vladimir Toledo Leite Neto. Obrigado, cara, mais uma vez aí. Quem tiver questões... Acha você aonde, Johnny? Arroba o quê? Arroba Johnny? O Perigote de Florianópolis? dcvcorp@gmail.com. Ah, sim, isso é o e-mail. Esse é o e-mail. Não, Aí tem o Instagram, né? Mas tem o Instagram. É arroba Dionei Kleber Vieira no Instagram. Instagram é arroba Dionei Kleber Vieira. Johnny Kleber Vieira. E Facebook é Dionei Vieira, eu acho. Mas quem quiser acha, né? Hoje em dia o pessoal... No meu blog tem o link para todas as redes sociais todas, YouTube, Instagram. Busca Dionei Vieira blog, você vai cair lá e lá tem o link do Face, Instagram e tudo mais. Que essas coisas eu não guardo tudo de cabeça, até porque eu caí na bobagem de escrever os nomes difíceis. Você guarda outras coisas mais importantes. O nome do Instagram não tem problema. Valeu, Johnny. Valeu, gente. Obrigado por ter aqui. Muitos comentários. Obrigado, se regozijando aqui, Johnny. O pessoal curtindo, tá consumado. Eu não vou ler tudo aqui só para não tumultuar, mas os irmãos junto com a gente,
se regozijando pela graça do Senhor expressa em Jesus. Muito bem, um beijo para todo mundo, valeu, tchau! Tchau, gente.